Quando Deus vai responder a minha oração? Não deixe de dar o seu like no nosso canal, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar e o principal é você se inscrever em nosso canal, porque através disso o algoritmo vai valorizar este canal e essas mensagens que fazemos aqui poderão chegar a mais pessoas para que elas possam ter uma oportunidade de conhecer um caminho para viver melhor a partir do conhecimento de Deus. E para viver melhor nós precisamos entender as oportunidades que passam diante de nós. Às vezes elas estão passando perto de você e talvez você não esteja percebendo o tipo de oportunidade que Deus está dando a você, que a vida está fazendo fluir diante dos seus olhos. Em Marcos capítulo 10, versículo 40 até o 52, Marcos 10, 40 a 52, eu não vou ler o texto aqui, você pode ler com calma depois, mas deixe o vídeo rodar até o final. Esse texto nos fala quando Jesus estava passando por Jericó. Jesus estava indo a Jerusalém, eram os últimos momentos da sua vida aqui na terra, e ele passa por Jericó. Jericó é uma cidade que ficava a 24 quilômetros de Jerusalém, pertinho, e Jesus também ia passar por Betfagé, que era outra vila, outro povoado perto dali, e Betânia. Mas agora ele está passando por Jericó e uma multidão vai com ele. Onde o pessoal ouvia falar que Jesus estava, a notícia corria. E aqui não é diferente. Está indo uma multidão com Jesus e vai crescendo a multidão à medida que ele vai indo para Jerusalém. E ali, naquele lugar, naquela rua, estava um homem, talvez fosse a rotina dele. Ele era um cego, ficava ali, talvez ficasse ali pedindo esmolas, ali que ele ganhava as ajudas dele. Esse homem se chamava Bartimeu. Aqui o Marcos detalha Bartimeu, que é filho de Timeu, porque isso talvez mostre que Marcos intencionalmente estava escrevendo esse evangelho para pessoas que não eram judaicas, pessoas que não eram judeus, pessoas que não tinham conhecimento da língua hebraica, porque Bartimeu já significa filho de Timeu. Bartimeu, né? E ele aqui fala que este cego, esse tal de Bartimeu, estava ali. E ele ouve, né? Vê não, porque ele era cego. Ele ouve aquela multidão passando, então percebe que algo fora do normal parece que estava para acontecer. E ele pergunta que multidão é essa, o que estava acontecendo e tal. E alguém, o pessoal lhe responde que era Jesus, era o mestre, era Jesus que estava passando. Então ele, na mesma hora, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Note que ele fala filho de Davi, porque essa era uma expressão que o povo conhecia para o Messias. Então Bartimeu, na hora que ouve falar que Jesus estava passando ali, ele já se lembra de que haviam comentários, provavelmente já corria algum comentário de que Jesus seria realmente o Messias. Por isso que ele diz, filho de Davi. Ele está remetendo a uma noção do Antigo Testamento de quem seria o Messias. E ele vai gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Note que ele apela para a misericórdia de Deus, para a misericórdia do Filho de Deus, para a misericórdia do Messias, para que ele atente para a situação que ele estava, a sua limitação física. Ele não tinha visão, ele vivia uma vida difícil com aquilo ali, e esse era o momento, essa era a oportunidade. Ele viu que tinha que aproveitar esse momento, só que ele não conseguia enxergar como que ele ia chegar até Jesus, ainda mais com aquela multidão passando. Só que Bartimeu tinha fé. Bartimeu, naquele momento, percebeu nele acender aquela fé. Fé aproveita a oportunidade. Muitas oportunidades podem passar, podem estar ao nosso redor, podem estar perto de você. A única diferença é que
quando você não tem aquela fé que Deus concede, é que essas oportunidades vão embora, passam, vêm e vão, e você não consegue divisá-las, percebê-las, e então não as aproveita. Coisas boas que poderiam acontecer na sua vida. Bartimeu aproveita a oportunidade, porque ele tem uma fé, e fé é, é algo que nos conecta com as portas que Deus dá para estarem acontecendo na nossa vida. E a maior porta que pode acontecer para a vida de uma pessoa é Jesus. O próprio Jesus disse que Ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta, quem entrará por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Então Jesus é uma porta para você recomeçar a sua vida, é uma porta para você encontrar direção para a sua vida. E se você já crê em Jesus, já segue Jesus, Jesus continua sendo esse caminho, essa oportunidade única e melhor. E Bartimeu estava aproveitando. Jesus nunca mais ia passar por ali, não pelo menos fisicamente, porque Jesus estava já caminhando para o rumo final da sua história aqui na terra. Ele estava a caminho de Jerusalém. Mas Bartimeu insiste. A fé, além de aproveitar, de encontrar a oportunidade, a fé é algo que nos ajuda na insistência. Quanto mais uma pessoa tem fé, quanto mais a pessoa usa esse dom que Deus concede a ela, mais firme ela é, mais insistente ela se torna, mais persistente. Sabe-se que a persistência é uma das melhores atitudes mentais para as pessoas alcançarem êxito em suas vidas, para as pessoas alcançarem respostas que estão procurando. Pessoas que desistem, pessoas que mudam de foco para uma coisa, para outra coisa, para uma, elas vão perdendo riquezas da vida, riquezas que o universo pode lhes proporcionar. E a maior riqueza aqui nessa história é o Filho de Deus. Jesus não é só a maior riqueza dessa história, ele é a maior riqueza do universo. Ele é o representante maior daquele que é preexistente, da fonte do todo, que se fez carne e veio estar entre nós. Ele é o representante vivo do Deus vivo. E Bartimeu estava persistindo, porque as pessoas viraram para Bartimeu e falaram: fica quieto, não incomoda. Ele estava ali, multidão passando, alguém ali irreconhecível, caído num canto da rua, mas ele grita. E diz o texto aqui que quanto mais as pessoas falavam para ele se acalmar, ficar quietinho, mais ele gritava. Aí que está a fé. É uma fé que clama. A fé persistente é uma fé que clama. É uma fé que ora com fervor. E orar com fervor pode ser que envolva até as cordas vocais. Na verdade, a pessoa quando clama é uma pessoa que está bradando, está gritando. Há frequentes textos falando sobre isso. Tem um texto dos Salmos em que o salmista diz assim: Senhor, ouve o meu clamor, com a minha voz clamo ao Senhor. Então há textos falando sobre isso. É claro que não é só você sair gritando aí na sua rua, na sua casa, clamando a Deus, mas isso tem uma forte conotação de intensidade. Então o importante aqui é a intensidade. As coisas virão se colocar contra você, pessoas te xingam, obstáculos surgem no seu caminho para você não crescer, para você não mudar, para você se acomodar aí onde você está, como aquela multidão que as pessoas iam dizendo para Bartimeu: não incomode, fica quieto, cala a boca. E ele não, ele clamava mais ainda. Insistência, persistência. Então a fé, quando a pessoa tem esse dom de fé, ela vai persistir até encontrar a resposta. Até encontrar. E a fé encontra a resposta de Jesus. Encontra a resposta do autor de todas as coisas. Encontra conexão. A fé que Deus nos concede encontra conexão com aquele que é o Messias, aquele que é a chave da restauração da humanidade.
E Bartimeu encontrou essa chave e até a sua vista ser restaurada. Porque diz o texto aqui que num dado momento Jesus ouviu o clamor dele. E então perguntou e falou para chamarem Bartimeu. E então aí alguém já mudaram a forma de falar com Bartimeu, já disseram para ele: coragem, ou tenha bom ânimo, o mestre te chama. Então veja que a fé vai persistindo, ela vê a oportunidade, então ela começa a insistir, persistir em oração, e então ela recebe a resposta do chamado, ela percebe que é um chamado para ela. E ela tem atitude, porque note que Bartimeu, na hora que viu que o mestre chamava, e na hora que falaram para ele, tenha coragem, ele pulou ali. Diz o texto que ele tirou a capa dele, né, jogou a capa dele. As poucas coisas preciosas que ele tinha era uma capa para se cobrir do frio intenso, das queimaduras do sol, do calor. Era aquela capa, ele joga, não quer nem mais saber, ele sai daquela capa, ele pula, ele é cego, mas ele pula, ele fica de pé e não quer nem saber, vai se embrenhando ali na multidão. Por quê? Porque o mestre te chama. Então, quer dizer, se você percebe que Jesus é o Senhor, é o Salvador, pare de enrolar, pare de buscar outros nomes, outras respostas que não vão ser iguais à oportunidade que o Pai está te dando de estar em encontro, de se ligar a Jesus. A multidão, os obstáculos não importam mais. Persistiu, buscou, vá ao encontro de Jesus. Vá ao encontro, inclusive, da resposta que ele tem. Ir atrás de Jesus, ir ao chamado dele, é porque ele vai te dar alguma resposta. E ele deu a resposta a Bartimeu. E Jesus pergunta, agora Bartimeu está na frente do mestre, né, do Rabone, ele usa esse termo. Rabone é uma expressão aramaica, que é a mesma coisa de Rabi, que é uma expressão hebraica que significa mestre. E naquela época, naquele lugar, naquele tempo, eles falavam aramaico, Rabone. Então, o cego, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça para você? Era óbvio que Jesus sabia o que era para fazer. Até quem não era Jesus estava olhando o sujeito ali, não tinha visão, não tinha sua vista não funcionava, ele era cego. O que ele quer que faça? Acontece que Jesus quer ainda sua atitude, ele quer sua fé, fé que clama, fé que persiste, que aproveita a oportunidade, mas uma fé que reafirma, uma fé que professa. Se você segue Jesus, você tem que professar a sua fé, você tem que declarar quem você é, o que você precisa, o que você quer. Isso é necessário. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe. Mas se Ele sabe, por que orar? Se Ele faz tudo, por que pedir? Se Ele já planejou tudo, por que buscar dele alguma coisa diferente? Acontece que Deus é responsivo à nossa fé. Note que Jesus ia caminhando e o cara teve que insistir, teve que gritar. Note que a multidão tentou interpelar e impedir, mas ele continuou clamando. Jesus sabia disso tudo? Obviamente, Jesus percebia as coisas ao seu redor e antecipava os acontecimentos. Jesus era totalmente proativo. Você vai ver isso mais à frente, daqui uns versículos, depois a gente fala do que vai acontecer. Mas agora aqui ele atende a Bartimeu. O que você quer que eu te faça? E Bartimeu, Rabone, ele responde, Rabone, ou mestre, que eu veja, que eu volte a ver. Então Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Então fé é algo que age, fé não é algo que é apenas passiva, de crer e acreditar. Não, fé é algo que nos leva a atitudes. E esse Bartimeu é um cara de atitude, ele clamou, ele foi atrás, ele buscou. A fé sem obras é morta. Você não é salvo pelas boas obras, mas se você tem fé, você vai começar a ter atitude, ter obras, e as coisas vão mudando. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou,
tua fé te curou. Jesus só falou isso. E na hora que ele falou, vai, a sua fé te salvou, imediatamente ele tornou a ver. Note que Jesus não falou, eu te curo, etc. Ele só falou assim, vai. Né? Quer dizer, toca a vida, vai em frente. Então toque a vida, vá em frente. Você teve um encontro com Jesus, você está seguindo Jesus, então agora toque a vida. Vá em frente, segue. E nesse seguir já começa o milagre a acontecer na sua vida. Talvez você tenha feito planos, você tenha sonhos, você tenha metas. Elas não acontecem porque você está tolhido por crenças dentro de você que são limitantes, por falta até mesmo de fé. Você talvez ache que Deus não está nessa parada aí, Ele não vai te ajudar. Mas nessa hora é que entra o papel da oração perseverante. É nessa hora que nós temos que entender que Jesus disse assim, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Pois é buscando que se encontra, é pedindo que se recebe, é batendo que se lhe abre. E é para bater mesmo, é para bater em clamor, em oração, em persistência. Se Deus está te mostrando essa porta, como Bartimeu percebeu que Jesus estava passando ali, então é agora. Vai, ore, busque, clame até abrir a porta. Foi o que Bartimeu fez. Você lê com calma o texto, medite nesse texto e põe em prática a sua fé. Seja persistente, aproveite a oportunidade que Deus mostrar. Clame, mesmo que as portas se fechem, mesmo que as pessoas digam para você ficar quietinho, você está vendo que é Jesus que está ali naquela parada, que está naquela situação, abrindo a porta para você recuperar sua vista, recuperar sua vida, não sei. Mas o principal é que você entrar no caminho, no contato com Deus. A melhor recuperação de vida é quando a humanidade se volta para Jesus, quando a humanidade se desprende dos enganos para seguir a doutrina, o ensino e os caminhos que estão traçados na palavra de Deus. Então use a sua fé em Cristo com determinação. E aqui diz que imediatamente o Bartimeu tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Quer dizer, Jesus falou, vai. Só que ele foi e começou a seguir a Jesus. Ele não foi embora para a casa dele, etc. Ele foi, se colou a Jesus, se cole em Jesus. Venha aderir, venha seguir a Jesus, venha andar com Ele, andar conosco no caminho dele. Procure Jesus. Graça e paz para você.